Oi, gente, estou ao vivo. Tá refletindo a luz aí no meu óculos. Mas vamos lá, deixa eu convidar as pessoas para participarem da live. Quem for entrando, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Lê! Lê já chegou aqui. Deixa eu mandar pra Karina. Boa tarde para quem for chegando. Oi, Karina. Peraí de adicionar você já. Aí o pessoal vai entrando. Deixa eu tirar esse óculos, gente. Tá só a luz refletindo, né? Só vou encaminhar para mais algumas pessoas e eu já adiciono você. Acho que minha tela tá meio... Acho que eu fiz o convite. Oi, Camila. Camila tá aí também. Já me convoquei. Ela saiu daqui de casa. Falei, olha, tem live. Vamos assistir. Ai, ai. Quer ver? Puro. Ao contrário. Tá aí? Você vai ter que virar a tela. Não sei como é que tá. Aê! Oiê! Oi, paz do Senhor. Ai, senhor! Que linda, toda arrumada, gente. Eu já coloquei até um filtro aqui na cara porque tá a festa doida. Eu não sei nem como colocar filtro, tô nervosa. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem, tô em casa agora, tô de férias, né? Ai, que delícia. Oi, pra cá. Ai, ai, saudade, viu? Saudade. Ai, eu tô vendo que o pessoal tá começando a entrar. Vou dar mais um tempinho enquanto a gente conversa aqui. E aí vou encaminhando aí para mais umas pessoas. Gente, quem estiver entrando aí, pode encaminhar também para os amigos, tá? Tem um aviãozinho que fica do lado direito da live que você consegue compartilhar com mais pessoas para elas virem participar também. Beleza? Eu dei Deixa eu uma fazer aqui caminhada mais aqui. um convite. Isso, fazer mais uns convites. Hoje nós temos aí, ó, a honra de ter a Karina aqui participando. Cadê? A Karina é uma dos presentes que Deus me deu esse ano, né? Eu falo que eu fui regada de presente bom esse ano, graças a Deus. Ai, ai. E aí, quando eu fui morar em Tangará, eu conhecia só a família da Leciara, né? Que eram os nossos amigos, porque eles já moraram aqui em Sinop. Mas ao chegar na igreja, eu fui super abraçada pela pastora, né? Pela Karina, Thaís. E eu já quero aproveitar já para agradecer a Deus pela sua vida. Dizer Amém, que eu que muito agradeço. obrigada por ter topado, participar do projeto. Ela falou, ai, tô nervosa. Vai dar certo, O, no- mulher. o nosso pastor divino e nossa pastora Roseli sempre fala: nunca negues uma oportunidade. A gente nunca vai saber se a gente nunca aceitar, né? Então, tô É aqui. verdade. Ai, ai, mas é isso aí. Bom, gente, então essa é mais uma live, né? A nossa live 13. Já faltei, ó, depois dessa mais 10. Então a gente já tá mais da metade.
Tá acabando o ano, porque hoje já é dia 10 de dezembro, o final do ano tá logo aí, e por isso que a gente trouxe esse projeto aí para falar para vocês, né, uns 23 passos de como a gente tem um 2023 abençoado, né? Na verdade, tudo isso são palavras, né, que a Bíblia traz pra gente, aplicações na nossa vida, que vocês vão ter que fazer a partir desse ano, porque a gente só consegue as nossas bênçãos se a gente realmente coloca em prática aquilo que Deus traz pra gente, né? E aí, um dos passos, que eu acredito que é, inclusive, um fundamental, é o tema de hoje, que é não troque Jesus, né? E aí, quando eu pensei sobre esse tema, eu falei assim, vou colocar a Karina aqui para falar sobre isso. E eu queria até que você já comentasse já um pouquinho da história, de qual que foi o embasamento para nossa história, né? Para nosso tema de hoje. E aí depois a gente vai aplicando e trazendo mais a palavra para nossa vida. Tá bom. Paz, Senhor, a todos, sejam muito bem-vindos a essa live, que vocês possam, assim como nós que estamos aqui, absorver tudo que vai ser passado, tudo que vai ser ministrado aqui, amém? Antes de nós entrarmos, da entrada a essa história, eu queria falar sobre a história passada que antecede essa história, que é a tempestade no Mar da Galileia. Jesus e os discípulos, eles estavam indo através do Mar da Galileia para Gadara. E houve a tempestade, mas mesmo assim nada parou Jesus e eles continuaram. Chegando na encosta, na praia, né, Jesus avista um endemoniado. Mas claro que Jesus já sabia que ele estava ali, porque o texto me faz refletir que ele estava indo por causa de uma vida. E é assim que Deus faz conosco. Ele vai ao nosso encontro, porque uma vida para Jesus, para Deus, é preciosa demais. E quando Jesus chega em Gadara, o endemoniado vem ao seu encontro. E o endemoniado, Jesus expulsa, e o endemoniado vem até ele, perguntando: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Ou seja, o endemoniado sabia que estava diante da presença de Jesus, filho do Deus Altíssimo. E ele fala: por que me atormentas? E em uma das 3 passagens que tem em Mateus, Marcos e Lucas, em uma das passagens, se eu não me engano, Lucas diz que o endemoniado, ele já teme a presença do Senhor Jesus. E Jesus pergunta: quem és tu? E o endemoniado diz: legião. Legião. Naquela época, legião significava os soldados romanos, que eles andavam em bando, em muitos soldados, e colocavam-se o nome de legião. Só que na passagem se refere legião de demônios, que são muitos. E o endemoniado pergunta: vieste para me atormentar? O que tenho eu contigo? E Jesus responde expulsando os demônios. E pergunta: quem és? E ele responde: legião. Nesse ponto, os demônios já queriam sair do corpo desse homem. Eles queriam sair, mas quem ordena primeiramente é Jesus. E os demônios, eles perguntam ao Senhor: nós podemos entrar nos porcos? Podemos se apossar dos porcos? O que os porcos são? Os porcos são sujos. Sujos. E o endemoniado, ele sai do sepulcro. Sepulcro é um lugar de morte, sepultamento, de almas que se foram. E o que Satanás quer fazer nos dias de hoje? Ele quer tornar a nossa vida como um sepulcro. Nós vivos, presos dentro das nossas próprias almas. É isso que Satanás tem feito hoje. E Jesus permite que os demônios saiam e entrem nos porcos. E os porcos, quando eles recebem esses demônios,
eles vão para o despenhadeiro, caem no mar e morrem afogados. E os gadarenos que estão em volta, que veem a situação, eles pedem para que Jesus saia da cidade, expulsam Jesus. Só que nesse meio tempo, Jesus expulsando os demônios, quando Jesus expulsa, algo que é bem importante relatar, esse homem que estava antes endemoniado, o homem que estava endemoniado, ele... Me faltou a palavra. Gente, Ele me pede faltou para a ir junto com palavra. Jesus nessa hora? Não. Ele estava nu. Nu. Ele estava nu. E o que significa nudez? Vergonha, humilhação. Ou seja, assim, os gadarenos, eles tentaram tirar, desaprisionar, aprisionar, na verdade, prender esse homem endemoniado, só que eles não conseguiram, porque ele já estava possesso. Ninguém prende um demônio. Ninguém Quebravam as prende correntes, né? demônio. A Bíblia chega a narrar que ele quebrava as correntes. Por mais que eles tentassem, eles não conseguiam deixar ele preso. Sim, e após que Deus liberta ele, ele se encontra sentado, vestido. Ou seja, aquela vergonha, aquela humilhação, isso é um relato muito importante, porque aquele período de humilhação passou. Aí esse homem, que agora está liberto, faz um pedido para Jesus. Jesus, deixa eu ir contigo. Deixa eu te seguir, deixa eu ir contigo. E Jesus fala, não. Não, você irá a Decápolis, que Decápolis é um conjunto de 10 cidades, anunciar um milagre. Ou seja, Jesus passa por ali, mesmo os gadarenos não deixando ele ficar, ele transforma o endemoniado em um missionário, que vai falar do milagre para toda a cidade e vai virar um missionário, pregar o evangelho. E eu tomo isso, assim, por conta, assim, a aplicação na minha vida é que Deus, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor, nós viramos um missionário, porque a cada dia que nós vamos aprendendo a palavra do Senhor, nós aplicamos na nossa vida, mas nós também compartilhamos. Pode ser que você não seja um pregador, que você não cante, que você tenha vergonha de anunciar a palavra de Deus para muitas pessoas, mas com certeza eu e você sempre conversamos com um amigo, com um conhecido, falando das maravilhas e dos milagres que Deus faz em nossas vidas. E essa pequena conversa que nós temos com os nossos amigos, eles transmitem para outras pessoas. E isso é muito importante. Uma coisa que a gente observa sobre isso também, que você falou, é que às vezes a gente fala, mas eu não sei falar, eu não sei fazer. Só que tem coisas que as pessoas estão observando em nós que é mais do que só nossas palavras, né? São as nossas atitudes. Então, muito provavelmente, essa cidade observou nesse homem uma mudança drástica, bem, uma mudança completa, né? Porque ele era preso pelo inimigo, ele, né, vivia lá, que nem você comentou, vivia nos sepulcros. Então, ele foi realmente transformado, a vida dele foi mudada. Então, quando a gente tem essa transformação na nossa vida, às vezes a gente fala, não consigo comentar, conversar com muita gente me olhando, tenho vergonha, eu tenho aquilo, mas as suas atitudes, o seu dia a dia, é o que muitas vezes vai levar Deus para as pessoas. Que nem todo mundo tá ali pronto às vezes para escutar ou ler a Bíblia. Mas eu até costumo falar isso, muitas vezes eu tento carregar isso para mim. Às vezes a minha vida é a Bíblia de quem não lê a Bíblia, né? Então, é onde nós estamos realmente vivendo como um exemplo de Bíblia, para chamar a atenção das pessoas, para buscar, né, as pessoas para a palavra de Deus. E é muito interessante você falar sobre essa questão das 10 cidades, que Gadara, ela era uma das 10, né, que formava ali a Decápolis.
E é engraçado porque Jesus podia ter falado assim para ele: anuncia só aqui em Gadara que tá tudo certo. Mas não, né? Jesus fala para ele que é para ele andar por toda aquela região. Então, isso que você falou, questão de ser missionário mesmo, de anunciar aonde quer que a gente for. Você que já andou aí por muitos mais lugares do que eu, sabe bem como é que é, né, Karina? Karina já andou para Só muitos Deus. lugares. É, aonde a gente vai, a gente tem que Já fui levar, né? por todo lugar. É isso aí. É, uma coisa que me chama a atenção quando a gente continua, né, lendo essa história é que aquela população, quando viu o que aconteceu, que, né, na hora que Jesus expulsou os demônios, eles foram para os porcos, e a Bíblia narra que os porcos, né, se jogaram no despenhadeiro, então eles perderam. Eu acho que é em Marcos que fala a quantidade, acho que dá aproximadamente 2.000 porcos. Eles rogam, né? Engraçado que a Bíblia fala que nas três versões você vê que a Bíblia fala que eles rogaram para que Jesus fosse embora. Ou seja, eles pediram muito, com veemência para que Jesus Ímpeto. fosse embora. Com medo, exatamente, com medo. E aí, quando a gente aplica isso, a gente observa e fala assim, nossa, Jesus, se Jesus tivesse entrado ali naquela região naquele momento, talvez ele pudesse ter feito muito mais milagres do que ele fez na vida daquele homem. Ele foi um grande milagre, porque a gente vê que aquele homem era totalmente aprisionado, mas que ele transformou a vida daquele homem. Só que se você imagina, o poder de Deus é imenso, né? Jesus fez muitos milagres que a gente lê em todos os evangelhos, a gente observa várias coisas que o que próprio Jesus fez. Então, ele poderia ter feito muito mais por aquela cidade. Só que eles acabaram perdendo porque eles se portaram mais com os porcos que morreram, né? Que era a criação que eles tinham ali. E aí vem a aplicação E para a eles nossa nem vida. comiam porcos. Os judeus Então, nem né, tem esse comiam detalhe porcos. ainda. Tem todo esse detalhe ainda, né? Quando se fala sobre a criação de porcos e tudo mais. Então você imagina, o que será que tem sido? Porque a gente fala assim, mas eu nunca trocaria Jesus por porcos, né? A gente fala isso e tudo mais. Mas quais são os porcos que tem na nossa vida? Às vezes a gente olha assim, o porquinho, o bonitinho, o animal, realmente a gente não troca, né? Mas isso é um símbolo do que a gente tem trocado Jesus, né? Aí que vem né, o conteúdo da mensagem, o título, não troque Jesus. Ali naquele momento foram os porcos, mas a gente também tem outros, né? Eu até cheguei a mandar ali para você algumas anotações de outros exemplos de pessoas que trocaram Jesus por alguma coisa. Você quer comentar a respeito deles? Judas trocou Jesus por 12 moedas de prata. O jovem rico também. O jovem rico pergunta: o que eu posso fazer para entrar no céu, ter a minha salvação? E Jesus fala, né? Primeiro seguir os meus mandamentos. E ele pergunta: quais? E Jesus fala: não roubarás, não matarás, não furtarás, amarás o seu próximo como a ti mesmo, e por aí vai. E ele fala: tá, isso eu já faço. E o que mais? E Jesus fala: deixa toda a sua riqueza e siga-me. E ele, com tristeza no coração, se afasta. E outra passagem também que fala sobre a ganância em si, né? O querer ter muito, e assim, nos dias atuais, o querer ter muito não é que nós não possamos possuir bens materiais, não possamos ter riquezas, não possamos estudar e nos esforçar para ter riquezas para uma vida melhor, mas quer dizer que quando nós alcançamos isso, nós deixamos o eu entrar, nós deixamos a arrogância entrar, nós deixamos a superioridade entrar. A gente não começa a tratar os outros como a nós mesmos, como seres humanos que têm o mesmo nível para Deus, entendeu? Nós deixamos sobressair, queremos ser mais. É isso que Deus quer dizer quando ele fala que rico não entrará no céu. Não rico em si, de posses, de bens, mas sim de orgulho, de caráter. E quando a gente tem a passagem que fala bem assim, aonde está o teu coração, né? O tesouro, ali está o teu coração. Então,
qual é o que que tem ocupado realmente o nosso coração, né? Se é as riquezas dessa terra ou é aquilo que eu quero almejar lá no céu, né? O maior tesouro para nós deveria ser o quê? A salvação, a oportunidade que Jesus nos deu de morar junto com ele no céu. Que por conta da própria humanidade, é a gente que rompeu esse laço. Lá atrás, quando Adão pecou, né? Mas mesmo assim, Deus nos dá essa oportunidade e tudo mais. E a gente, mesmo com essa oportunidade, a gente tem sempre alguma coisa ou outra que a gente quer dar mais importância do que a nossa salvação, do que ter Deus. Às vezes o nosso Ô, Evelyn, tempo. Pode falar. você fala de oportunidade, Deus é tão misericordioso que ele deu outra oportunidade para o povo de Gadara, não só de Gadara, mas como a Decápolis, porque ele ainda volta em Marcos, se eu não me engano, né? Marcos 8. 7, desculpa. Marcos 8, 7, 31, 37. É Ele verdade. ainda dá a oportunidade, porque ele ainda volta para a cidade, depois de tudo que aconteceu, depois dos gadarenos ter expulsado ele, ele volta para a cidade e ainda realiza milagres. Cura Realiza um milagre, né? do surdo, mudo. Então, assim, ele continua realizando milagres. E na nossa vida não é diferente. Nós pecamos, nós erramos sempre, mas Deus ainda é misericordioso, ainda, assim, nos cobre com sua graça, que é favor imerecido, e volta e nos abençoa e nos honra de várias formas. Eu até gosto muito quando você falou sobre a graça aí. Eu lembro que eu gosto muito de diferenciar essas duas coisas, a palavra graça e a misericórdia. A graça é aquilo que Deus nos dá, mesmo sem a gente merecer, né? Um favor não merecido. E a misericórdia é quando ele deixa de nos dar o que a gente realmente merece, né? Porque se a gente fosse parar para pensar, por conta dos nossos erros, dos nossos pecados, o que que a gente merecia? A gente merecia todo mundo morrer e ir pro inferno. Só que Deus é tão misericordioso que ele fala: não, eu não vou dar para esse povo o que que eles merecem. Eu vou mandar meu filho que vai lá morrer, sacrificar por eles, e assim eu consigo resgatar novamente, né? Jesus, ele é a ponte que nos liga de novo para com Deus. Né? E muitas das vezes, quando a gente fala assim, mas a vida não tá dando certo, okay? Gente, quando você vê que algum problema tá dando com o relacionamento entre você e Deus, o problema não é Deus. O problema é a gente, né? Alguma coisa eu e você fizemos de errado para não estar dando certo. Porque eu nunca vi na minha vida nenhuma falha de Deus comigo. Não sei, né? Eu acredito que na tua também não, né? Karina, geralmente quando a gente vê que alguma coisa saiu do jeito que não saiu do jeito que a gente queria, o problema é sempre nós. Então, às vezes, nós fazemos essas trocas erradas, não dedicamos tempo, não paramos para ler a Bíblia, não somos sensíveis à voz do Espírito Santo. E aí a gente fala, eu nunca trocaria Jesus, mas com as nossas atitudes a gente já está trocando, né? Outra coisa que a gente tem muita dificuldade é ouvir o não de Deus. Esses dias, e hoje mesmo eu estava conversando com a Thaís, falando sobre o não de Deus nas nossas vidas, né? A gente teve uma pregação no culto de ensino, na terça-feira, sobre isso. Muitas vezes o não do Senhor é para nos proteger. Por muitas vezes, Deus disse não para minha vida, e eu não entendia. Eu falava assim, mas por que, Senhor? Eu já estou preparada, eu me sinto preparada. Aí se passou o tempo e eu falei, agora eu entendi porque Deus disse não. Porque se Deus dissesse sim naquele momento, hoje pode ser que eu não estaria mais nos caminhos dele, na presença dele, e outros caminhos me levariam para outros lugares. É verdade isso. Eu vi uma frase, agora eu não vou lembrar quem foi o pastor que falou, mas às vezes Deus não responder a sua oração é uma forma de amor. Porque a gente acredita que tudo que a gente, né, a gente quer do nosso jeito e tudo mais, só que a gente não vê lá na frente se aquilo ia ser bom ou não pra gente. Eu comparo com o pai, né? Um pai, você que é mãe de 3 maravilhosos, eu falo que são a figurinha mais maravilhosa que tem. Você fala alguns nãos para eles, mas por quê? Você quer proteger, você não quer que aquela coisa que a criança que às vezes não tem um discernimento do que é certo e errado, faça mal para ela. E Deus é o pai, exatamente isso, né?
Inclusive, olha só que interessante, se a gente for aplicar nessa história, talvez o moço, né, de Gadara, o ex-endemoniado, ele queria ir com Jesus, né? Ele queria ir embora dali, daquele lugar. Mas Jesus falou para ele que não. Deu um não e falou assim: não, eu quero que você fique aqui e anuncie o que eu fiz na sua vida. Você vai ser o exemplo do que eu mudei a sua história, né? E aí, quando ele faz, né, tudo isso, era por um motivo. Jesus, não é porque Jesus não amava aquele homem que ele podia ter colocado aquele homem no barquinho e falou: então vamos, que agora eu vou cuidar de você, né? Já que você só foi humilhado o tempo todo aqui por né, esse mal, esse maligno. Mas não. É porque tinha alguma coisa muito mais importante por trás, que era anunciar Jesus para aquele povo, né? Com certeza. Deus nos dá várias oportunidades de anunciarmos. É isso aí. Gente, e aí? Quem tá aqui comentando? Deixa eu dar uma olhadinha na galera. Teve uns que já Oi, entraram, já Monique. saíram. Um Acho beijo. que tem uma galerinha aqui que você Com conhece certeza. aqui, né, Karina? Ela falou, ela tem espelho em casa, mamãe é um exemplo de Deus na vida dela, com certeza. Se não fosse a Ah, minha então mãe, tá. se não fosse a oração da minha mãe, aquela coisa assim, vamos orar, vamos. A minha mãe é aquela que sempre assim, ó, tirou a gente do fundo do poço. Todas as vezes que a gente entrava no poço, minha mãe estava lá tirando a gente do fundo do poço. Então, ela é um espelho maravilhoso na minha vida, sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus. Olha como que é importante. Eu conversei com você esses dias atrás, né, Karina, sobre isso, sobre a Laura. Você falando o quanto que ela sente vontade de ir para a igreja. E eu até comentei, Karina, sabe por que que elas têm isso? É porque você colocou isso no coração dela. Às vezes, olha só como que é É, interessante uma criança, ela dá tantos exemplos pra gente. Eu falo, eu já aprendi tanto lidando com criança, com ministério infantil e tudo mais. Às vezes ela tem um monte de coisa importante para ela fazer, mas ela ainda prefere ir para a igreja, né? Ela não troca com Jesus pelas coisinhas dela. Achei bonitinho demais você me contando tanto que ela gosta de ir para a igreja. tanto que eu arrumo eles para, por exemplo, nós vamos dar um passeio qualquer assim, aí eu arrumo eles e eles já perguntam: nós estamos indo para a igreja? Eu falo: não, a gente vai passear. Aí o Rafael fala: não, mamãe, igreja, igreja. Mas assim, o que eu e meu esposo procura fazer é ensinar eles nos caminhos. Por exemplo, quando a gente também, nós vamos para a oração, é cedo, é 5h40 da manhã, a gente acorda 5 horas para arrumar todo mundo para poder estar lá. E muitas pessoas falam assim: eu não consigo ir, não dá, porque eu tenho filho pequeno, mas é desde pequeno ensinar, porque se não vê os pais fazendo, como que você pode falar: orar é bom, orar traz intimidade com Deus, orar traz relacionamento com o Pai, e eles não verem você fazendo isso, então serão só palavras. É como você falou, a nossa vida tem que ser um testemunho, uma pregação. Então, assim, se eu só falar: olha, orar é bom, olha, ter intimidade com o Senhor é bom, ir adorar a Deus é bom, e não fizer, então, assim, são palavras jogadas ao vento, porque o testemunho está dentro de casa. É isso aí, quando chegar lá na frente, é aquele negócio, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e depois de muito tempo não se desviará dele. Porque quando a gente cresce, eu falo a minha vida, eu fui ensinada, só que a gente chega no momento que não é mais meu pai e minha mãe que tomam atitude por mim, que fazem decisões por mim. Mas aquele ensinamento, aquele temor que eles colocam no nosso coração é o que será essencial para que lá na frente a gente não troque Jesus. Para que lá na frente não tenha nenhum, entre aspas, os porcos que nos façam rogar que Brecha. Jesus vai embora. Exatamente. Que nos faça trocar Jesus por qualquer uma das coisas que nos aparecer, né? Então, isso é muito importante. A gente aplicar na nossa vida e também na vida da nossa família. Imagina, eu fico pensando assim, o quanto que a família daquele homem foi privilegiada por ter ele a lição novamente, né? Ter aquele homem mudado, transformado. Quantas outras famílias poderiam também ter sentido isso se Jesus não tivesse ido embora?
né? Mas fica aí pra gente essa lição que é tão importante, gente. Não troque Jesus. Ah, Evelyn, eu não conheço muito sobre Jesus. Como é que eu vou querer ter ele na minha vida se eu não conheço? Então, busque, né? Eu até falo, isso aqui, eu acredito que o objetivo que Deus colocou dessas lives para trazer aqui para o Instagram é justamente isso. Às vezes, realmente tem pessoas que não tiveram esse privilégio, eu falo que é um privilégio de crescer dentro de um Com lar que te certeza. ensinou, né? Mesmo aconteceu com você comentando sobre a sua mãe e tudo mais. Mas existem outras formas da gente encontrar Jesus, tá? De ter uma regeneração. Eu conheço muitas histórias de pessoas que não conheciam nada sobre Deus, mas que Deus mudou a vida delas, tirou do fundo do poço. E aí, a partir desse momento, quando a pessoa aceita, busca e não troca mais Jesus por nenhum outro prazer da vida, aí as coisas vão acontecendo. Outra coisa que eu até cheguei a comentar aqui foi sobre os prazeres da carne, né? O pecado, a maldade, a mentira. Um exemplo disso que a outra troca que o povo fez foi lá na hora de Jesus Barrabás, né? Na hora do que Pilatos estava lá falando, então, quem que vocês querem? Eles preferiram, porque Barrabás, ele era o símbolo da coisa errada, né? Do pecado, ele era um assassino mesmo, gente, matava, roubava, era um bandido. E mesmo assim as pessoas preferiram que ele fosse salvo a Jesus, né? E aí traz mais um outro exemplo para gente. Quais são as nossas escolhas? O que que a gente tem escolhido ao invés de escolher Jesus? Né? A mentira, o pecado, a maldade, as obras da carne, até notei ali, tá lá em Gálatas 5, né? Também em Tiago 1,15, que fala sobre as concupiscências, que é os desejos que a gente tem. Muitas vezes a gente deixa Jesus de lado corpo da Eve o que agrada, né? E não tem ali atitudes que realmente deveríamos, né? Que é de ter Jesus E como nosso instrutor. sim, e todas as nossas escolhas, tudo que nós escolhemos tem uma consequência. Todas as nossas escolhas, escolhas mal feitas, nos trazem uma consequência. Pode ser que não traga agora. Eu conheço várias e várias pessoas que viveram suas vidas para si mesmas. E após um período aceitaram Jesus, ingressaram em alguma igreja, mas só que tudo que é plantado é colhido. Ou seja, nessa história, Jesus, ele semeou, ele implantou a sementinha que foi o ex-endemoniado, ele falou assim, eu não vou poder pregar, eu não vou poder realizar milagres aqui neste lugar, porque o povo não quer deixar eu ficar, mas a minha semente vai germinar. Então, todas as nossas escolhas, tudo que vem para nós fazermos são oportunidades, trazem consequências boas ou ruins. E eu falo assim, eu sempre tive muito receio de falar em live, inclusive essa é a minha primeira live, né? Sempre tive muito receio, aquela vergonha, aquela timidez, apesar de não estando à frente dos holofotes, não estando à frente das câmeras, eu tenho uma desenvoltura muito grande de falar, de brincar, de ser eu. Mas quando me colocam na frente assim, eu fico toda acanhadinha, né, com medo. Mas é uma oportunidade, e as oportunidades passam na nossa vida. Três coisas não voltam atrás: a palavra lançada, a pedra jogada e a oportunidade perdida. É isso Então, eu mesmo. quero agradecer muito pela Você oportunidade. arrasa! Acho que é por isso que a gente se deu tão bem, né? De Tudo conversar. farinha do mesmo saco. Você falando sobre consequências, olha que interessante. Quando o povo escolheu Barrabás, uma coisa que eles falaram que era para cair sobre eles e os filhos deles. Lembra disso? Que da hora que Pilatos lava as mãos, fala que o sangue desse inocente, então eu não tenho. Não, manda para nós. E a gente já sabe o que aconteceu na história, né? O quanto que esse povo sofreu depois de tudo isso, né? Até os dias de hoje mesmo, que assim, já, né, restabeleceu e tudo a nação, mas que a gente sabe o quanto que a história não deixa a gente mentir.
né? O quanto que esse povo sofreu, os filhos sofreram. Então é aquela questão das atitudes mesmo. Eles preferiram outro lá, mas aí o que foi plantado realmente também foi colhido. É muito clara a lei da semeadura, gente, e que a gente saiba escolher o que plantar. Né? Porque a gente não consegue plantar melancia e colher maçã, né? Então fica aí pra gente essa lição para a gente aprender, ponderar nossas escolhas. E se tiver na dúvida, escolha Jesus, não troque por nenhuma outra coisa, não vale a pena. Com Jesus Ah, na frente, por mais que as coisas estejam difíceis, no final dá certo. é isso É o aí. processo de Deus na vida de cada um. É verdade, é verdade. Bom, Karina, eu gostaria de te agradecer, dizer que foi Ah, eu que maravilhoso bater esse agradeço. papo. Aí, já melhorou? Já me inspirou agora? Agora eu tô tranquilinha. Na verdade, durante a live foi dando uma calmaria. Aí vai batendo um papo, né? É bom, né? Assim, dois. Fica Meu pastor gostoso. desse, nossa, eu gostei desse formato agora. Vamos adaptar para você fazer live comigo várias vezes agora, que vai bater Viciou um papo. ele, viciou ele. Mas é gostoso, é gostoso. É um bate-papo gostoso que deixa por conta do Espírito Santo ir falando. É verdade. Muito obrigada por você ter topado, tá? Estou muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. E também, gente, quem está assistindo depois, que eu sei que tem pessoas que voltam e assistem depois, vai ficar sempre salvo em formato de vídeo. Então, você pode pegar uma das lives e encaminhar para um amigo que você sabe que está aí com escolhas para ele fazer, né? Apresenta Jesus para eles. Às vezes, depende muito da gente chegar até a mensagem até a pessoa, né? A Com nossa função certeza. é falar. Aí daqui do ouvido para dentro é com o Espírito Santo, ele que vai movendo e mudando a vida das pessoas, né? Então, valeu, muito obrigada a todo mundo aí que acompanhou. Eu vi que algumas pessoas que você conhece, né, participaram aqui, a Monique. Tem mais alguém que eu acho que é Manda, Minha é mamãe, sua mãe? Ah, é bom, né? A família sempre Georgia. apoia. Minha Ai, ai. cunhadinha. Tá aqui Minha também. cunhadinha, beijo. Ai, que legal. Ítalo da Nayara também tá aqui. Benção, É, minha mana. cunhada. Teu irmão? Ai, ai. Obrigada, galera. Obrigada por acompanhar. Muito obrigada, Karina, mais uma vez por ter topado Eu participar. que agradeço. Um abraço em você, sua família, nas crianças que são maravilhosas. E até a Amém. próxima, viu? Um O beijo. projeto é só Até desse a ano. próxima. Até Aguardo. gente, Beijo. valeu, viu? Beijão no Tchau, coração. gente. Até mais.